Então, desculpe a voz, muito própria para dar aula. Antes de começar a aula, na notícia eu tive num seminário, foi muito bonita a cerimônia, foram 7 brasileiros que receberam batina, foi muito impressionante. Tinha, como é que é, padre? São 2 meninos de Fortaleza, André Vitória, 3 de São Paulo, quer dizer, interior, e se bem que o rapaz do Rio, como é que chama? Esqueci, como é que chama o nome dele? É isso, do Rio, é. Depois um de Friburgo. Foi realmente muito bonita a cerimônia. Vou ver se depois busco as fotos para mostrar. Então, quem se anima a fazer o protocolo voluntário? Juliano, você consegue? Eu vou lhe ajudando, faça assim. A gente começou a estudar especificamente os pontos da pena secundária, falando sobre o fim útil, e os pontos que são trabalhados aqui no colono. O fim útil em si, a ação que é livre, porque entende qual é o fim. Porque o fim é o que precede a sua ontológica, porque dá a entender todo o sentido da ação humana. Então, o tratado do fim, na verdade foi muito confuso a aula passada. Primeiro que eu me atrapalhei com as perguntas. Normalmente as perguntas não são no final. E eu me atrapalhei, mas especialmente eu me atrapalhei porque tomei um texto, um tema muito extenso. E achei que ia conseguir resumir muito numa aula só, uma extensão. E cada vez que eu entrava numa noção, eu via que era uma noção importantíssima e que precisava fazer um desenvolvimento, e me atrapalhei completamente. Então foi confuso a aula passada, isso para fazer o protocolo. Mas a primeira grande ideia importante da aula passada foi que o fim é o que nos move. Não há nenhum ato humano, verdadeiramente humano, sem o conhecimento do fim. O fim é o que dá o poder ser ato humano. Como que se define então um ato moralmente humano? É um ato que procede da inteligência, que conhece o fim e que ilumina a vontade, e a vontade iluminada pela inteligência que conhece o fim, deseja e quer esse fim. Esse é um ato verdadeiramente humano. Faltando isso, que a gente pode chamar uma deliberação, um ato deliberado, não é um ato humano, é um ato do homem. Eu perguntei na introdução, quando nós vimos o geral, se o bater do coração nosso era um ato humano. Não é um ato humano, é um ato do homem. É um ato meu, certamente, o coração é meu, mas não é um ato deliberado. Mas aí a gente diz, mas peraí, padre, se fosse assim, se todos nós atuássemos por um fim, pelo fim último, verdadeiro, todos os homens seriam santos. Pois é. Que nós atuamos por um fim não pode ser de outro modo. Mas qual é esse fim? Aí os homens divergem. E nós nos equivocamos facilmente, escolhendo um fim último que não é verdadeiramente um fim último. Então nós dividimos a aula em 2 partes. Primeiro, toda essa noção sobre o fim. E, em segundo lugar,
o que não é o fim. Ou seja, quais são os enganos habituais nos quais nós caímos. E o Zé Eduardo me perguntou, padre, mas em resumo, a pergunta dele, a objeção dele foi, isso é muito intelectual, ninguém está pensando no fim ou não fim. Não é não. Qualquer ato nosso tem, perceba eu, ou não, um fim certo ou errado. Qualquer pecado nosso, grave, foi um fim errado que eu escolhi. Quando eu escolho, né, uma mãe de família que diz, não, hoje é domingo, mas está chovendo, não vou levantar meu filho não, porque, coitadinho, está frio, tirar ele da cama, coitado. O que ela está escolhendo? O que é melhor para o meu filho? Obedecer a lei de Deus, se levantar e ir à missa no domingo? Ou a comodidade dele? Não, mas é que ele é muito pequenininho, certo? Então eu acrescentei a circunstância de que ele é pequenininho, certo? Quantos anos ele tem? 15 anos. Certo. Claro, se me dissesse de uma criança de 2 meses que é frágil, tem perigo de vida, é outra coisa. Mas ela escolheu um fim último. Ela colocou como fim último o bem físico, o conforto físico, sensual, sensível do seu filho. Nós, qualquer ato nosso, está ordenado a um fim último. Quais eram os falsos fins últimos? Riqueza, natural, dinheiro, honras, fama, poder, prazer sensível, bem do corpo, bem da alma e, em geral, os bens criados. Bens criados. E nós vimos que o fim último não está em nenhum deles. Apesar de que isso, nós escutamos essa lista e dizemos, por favor, eu não caio numa dessa. Claro que eu sei que o fim último do homem não está nas riquezas. Sei. Até eu senti na minha mão a força que é ter dinheiro. Até eu senti o que o dinheiro pode fazer. O gostinho de fazer o que eu tenho vontade, a minha vontade de ser completamente independente dos outros. Essa liberdade que a gente tem, que o dinheiro nos dá, e a gente cobre isso com as intenções mais extraordinárias, né? Não, eu quero dinheiro para ajudar o Padre Camargo a arrumar o priorado. Sei. A fama. Que não importa a fama. Até a gente sentir a volúpia do aplauso. Até a gente sentir ser aprovado pelos outros. Meu Deus do céu, a força de um aplauso é das coisas mais terríveis que existem nesse mundo. São capazes de nos arrastar de um mundo, de cegar a razão, a volúpia de um aplauso, o medo de ser vaiado, reprovado. O pânico, a pessoa é capaz de chegar a perder a razão pelo pânico de ser reprovado pelos outros. Os outros viram um mito. A vergonha que a gente tem dos outros, isso tudo é colocar a fama como fim último. Claro. A sensualidade, quando a gente comete um pecado grave, sensual, um pecado de gula. Hoje é sexta-feira santa, não se pode comer carne, e estamos obrigados ao jejum. Mas aí a gente faz uma bacalhoada dessas assim, aqui no Brasil é incrível, né? E acham que são religiosos. Não, a sexta-feira santa vamos fazer bacalhau. Faz aquela bacalhoada
que as pessoas ficam jogadas no chão, assim, depois do tanto que comeu. A pegada de gula, no qual nós ofendemos gravemente a lei de Deus, gravemente. Nós substituímos. São Paulo diz, cuius Deus venter est, aqueles de quem o ventre é o próprio Deus. Não, padre, eu estou muito acima disso. É, sim. Até a gente sentir a veemência de um desejo sensual. O bêbado. O bêbado, ele tem completo e absoluto domínio de si, até antes de passar na frente do bar. É a coisa mais evidente do mundo, que ele pode tranquilamente tomar socialmente. Eu só tomo socialmente. Esse é o bêbado. Nós todos somos assim. Nós achamos, claro, antes da tentação é muito fácil. Mas quando está ali, na minha frente, chamando pelo meu nome, o copo, aí nós trocamos. A gente troca. Bom, hoje nós vamos tentar entrar no tratado, vocês viram aí, o tratado segundo sobre os atos humanos. Antes, um aviso que eu esqueci de dar no começo. Quanto que saía, padre, a cópia? 19 com 90 e pouco. 20. Tá. Gente arredonda sempre em benefício do priorato. O livro que eu lhes prometi, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, em forma de catecismo pelo padre Pega. É aparentemente simples, perguntas e respostas, no qual a Suma Teológica está toda resumida em forma de catecismo. É muito útil para o nosso estudo conseguir ler e ter uma visão. Se vocês tiverem a Suma e tiverem tempo e puderem ler os tratados que nós estamos vendo durante a semana, é muito melhor. Mas não deixa de ter o seu valor. Foi o professor Ricardo Belém, do Paraná, de Pato Branco, que digitalizou tudo. E fez especialmente para nós, para o curso daqui. Assim que... Então, quem tiver interessado depois, a gente anota o número para poder mandar fazer as cópias. Os atos humanos. Aqui, o primeiro tema, o que define, principalmente, primeiramente, de modo direto, um ato humano, é que ele seja voluntário ou não. É o que nós chamamos de voluntário. Um ato voluntário. Antes da gente dar um passo nessa direção, é preciso entender a constituição da alma humana. O homem tem a sua alma composta. Nós não somos simples. Alguns são mais complicados do que outros, mas a alma humana é complexa. Nós temos a parte superior da alma, que tem a potência cognoscitiva, que nós chamamos de inteligência. Pelo qual a alma alcança a realidade exterior, chega a possuir essa realidade exterior do seu próprio modo, ou seja, intelectualmente, espiritualmente, de modo universal. Essas são as ideias. Então, a inteligência é a potência, o ato de inteligência
E o fruto desse ato é a ideia, conceito. Bom, aqui é só a primeira operação do Espírito, certamente, mas os outros estão apoiados nesse. E a vontade é a potência apetitiva, nós dizemos. A inteligência alcança a coisa e traz a coisa até si. A vontade me leva a ter a coisa, me move a mim mesmo para alcançar a coisa. Certamente são duas potências distintas. Tem objetos diferentes, certamente. Mas são duas potências da mesma alma. Eu posso distinguir as duas potências, mas não posso separar. Isso aqui é um ponto muito importante. Muitos dos erros de filosofia sobre este tema vêm de querer considerar a inteligência e a vontade como duas coisas, e não como duas potências do mesmo ser. Aqui nós poderíamos desenvolver bastante essa ideia, mas não vai nos desviar do nosso assunto. A região inferior da alma reproduz essa mesma estrutura, só que no campo sensível. Nós temos os sentidos, internos e externos, e nós temos o apetite sensível, a potência de apetite sensível que nós podemos chamar o desejo. Quantas vezes a gente escuta uma bobajada de gente dizendo: não, você deve ser você mesmo. Está falando disso aqui. Você tem que fazer a sua vontade. Está falando do desejo, movido pelos sentidos animais. Ora, a minha vontade é algo muito superior ao meu desejo. E pode haver, depois do pecado original, contradição entre os dois. Eu posso desejar algo que eu não quero. Eu posso ser empurrado, ou eu posso repugnar, ter repugnância de algo que eu sei que é bom e quero. Nós poderíamos citar o apóstolo São Paulo descrevendo essa luta entre essas duas regiões da alma. Ora, os atos humanos, verdadeiramente humanos, são aqueles que, procedendo da inteligência, que conhece o fim, ou seja, entende o objeto como um bem, vê a sua relação com o fim útil, vê a proporção dos meios ao fim e olha como um bem para mim agora, e a vontade se inclina. A vontade só quer o que a inteligência lhe mostra. Mas muitas vezes acontece que o desejo, empurrado pelos sentidos feridos, forçam a vontade, solicitam a vontade, e a vontade escurece a inteligência, e nós consentimos nos nossos desejos. Muitas vezes a vida espiritual, a vida humana das pessoas é tão pouco humana que a vontade está submissa e entregue aos desejos, de tal ponto que quase não há distinção entre a vontade e o desejo. A pessoa quase não consegue distinguir em si o desejo da vontade.
vontade. E aqui nós vemos a incapacidade de objetividade das pessoas, de ver como as coisas são realmente. Tudo é deliberado e medido pelos meus desejos. A realidade exterior é medida pelos meus desejos. Ora, o que faz com que um ato seja voluntário ou não é o que nós chamamos a deliberação. Nós nos movemos com o conhecimento de um fim. E nós conhecemos o fim como tal. Por exemplo, um animal, um cachorro, ele tem um conhecimento do fim? Não. Se eu fosse, eu falo disso. Nesse aspecto, sim. Ele conhece que ele deve a comida dele. Ele conhece a comida, deseja a comida e se move em direção à comida, certamente. Ele conhece sensivelmente. Mas ele não entende a razão de fim. Ele não entende a própria natureza e como aquela comida é ou não um fim, concorde ou não com a sua natureza. Mas a gente podia dizer, mas os animais atuam por um fim. Nós vemos que há inteligência na natureza, nas coisas. Sim, mas não neles, mas no movimento que lhes foi impresso. Se eu vejo, por exemplo, o trabalho de uma abelha, há uma evidente inteligência nesse trabalho, mas ela não atua conhecendo o que ela está fazendo intelectualmente. Ela não entende o que faz, mas ela sim entende. Ela tem, então, um movimento inteligente, não por si, ela não conhece o que ela faz intelectualmente, mas ela faz inteligentemente, porque ela, na sua natureza, foi impresso esse movimento inteligente. Quem a criou parece ser inteligente. Uma máquina, por exemplo, a gente diz, não, o computador é muito inteligente. Isso aqui é uma bobagem dizer uma coisa dessa. O computador é uma máquina de reações. A gente põe lá, inteligente é quem dispôs essas coisas. Ah, não, mas ele sabe responder. Ele só reage do modo que ele foi programado. Não há inteligência nisso. A inteligência, sim, perdão, há inteligência. Não, nós estamos desenvolvendo a inteligência artificial que conseguirá, dentro de alguns séculos, dominar o mundo e parará. Isso é uma bobajada. Eu posso até programar um computador para sair matando todo mundo. Uma máquina que saia dando tiro em todo mundo. Fui eu que programei, fui eu que pensei, fui eu que quis. Não há nenhum ato inteligível nessa máquina. Certo? Então, nós definimos um ato voluntário, aquele que procede desse princípio intrínseco do homem, da inteligência e vontade. Mais precisamente da vontade, porque quando eu digo que é um ato voluntário, que procede da vontade, eu digo necessariamente que vem da inteligência. Porque a vontade não pode querer o que a inteligência não entende, não vê. Eu vou chamar então um ato involuntário aquele que não procede desta sentir raiva,
É voluntário ou involuntário? Involuntário. Às vezes, a gente se deixa levar, e quando a gente se entrega e aceita esse movimento, passa a ser voluntário porque eu decido, faço um ato, mas a própria raiva em si é um ato involuntário. Eu não sou dono de sentir ou não sentir. É possível, deixa eu lhes perguntar, São Tomás se faz a pergunta, é possível mover por coação um ato da vontade? Eu posso, por exemplo, eu empurro esse livro, certo? Ele está sendo empurrado por uma ação extrínseca, violenta. Violenta aqui é o sentido de uma ação extrínseca à sua própria natureza. Que se não fosse isso, ele não se moveria. A vontade pode ser violentada, ela pode ser coagida. Quem dá mais, quem dá menos? Ninguém se anima, né? Não. Pode ser. Quem dá mais, quem dá menos? Não. Não pode ser. Não, o senhor não vai. Depende. Depende. O ato próprio da vontade, o próprio ato da vontade não pode ser violentado, porque senão não procede da vontade. Próprio de um ato da vontade é ser espontâneo, é mover-se ao que a inteligência lhe mostra. Eu não posso obrigar a vontade a querer. A vontade é a inclinação da alma a buscar o bem que vê na inteligência. Ora, não é possível forçar esse ato, a não ser ao ver esse bem. A vontade não se move senão vendo o bem. Mas o que pode acontecer é uma solicitação da vontade. A vontade pode ser, como o caso aqui, por exemplo. A vontade foi coagida? Não, ela foi solicitada. Num momento, a inteligência, pela debilidade da vontade, começa a olhar os bens dos sentidos como um bem para si, verdadeiro. E a vontade se inclina a esse escurecimento da inteligência. As paixões da alma. As paixões são movimentos que, de certo modo, solicitam a vontade, nos empurram, mas eu permaneço livre, a não ser que a paixão chegue a tal ponto que segue a razão absolutamente, então a vontade já não é mais dona de si. Porque, por exemplo, o medo, um ato de pânico, a pessoa faz coisas movida pelo pânico, ela faz, atua, mas não é ela, é um ato do seu corpo movido pelos instintos animais, do medo, aqui a paixão do medo. Como, por exemplo, um homem sonâmbulo que levanta de noite e dá um grito. Não é ato da sua vontade. No entanto, ele está se movendo, falando, vem, dá um grito, ameaça, sei lá. Não há voluntário aqui. E aqui, então, nós chegamos a essa distinção importantíssima dos atos humanos e os atos dos homens.
Nós dissemos que um ato deliberado é quando eu falava, né, o ato da inteligência e da vontade, um ato livre. Quando eu falo de um ato, quando eu quero me referir especificamente ao ato da vontade livre, movido pela inteligência, que mostra o fim, nós chamamos de intenção, de intendere, de tenderar, esse movimento da vontade que se move ao objeto conhecido como fim. Intenção é o ato da vontade iluminado pela razão que ele apresenta o objeto como um fim, um meio. É principalmente aqui que nós dissemos que é um ato moral, bom ou mau. Tem um ditado, né, que diz: o caminho do inferno está cheio de boas intenções. As pessoas que dão desculpa de fazer uma coisa errada dizem assim: não, mas eu fiz com boa intenção. E aí vem o ditado dizendo: o caminho do inferno está cheio de boas intenções. Tanto o que diz que fez com boa intenção, como o que diz o ditado estão errados. Uma boa intenção não pode ser um ato mau. Não pode ir para o inferno quem faz um ato de boa intenção. O que eu posso é chamar de boa intenção um ato falho pela metade. Nós vamos dar ver os 3 elementos com os quais nós medimos se o ato é bom ou mau. Uma outra distinção importante é que os atos da vontade podem se dividir em 2. Quer dizer, eu posso considerar de 2 modos. O ato da vontade. Os atos que nós dissemos interiores e imediatos. Em português se diz ilícitos. Como é que é? Não. Ilícitos ou lícitos é outra coisa. O que você quer dizer? É lícito. Eu acho que é o termo técnico para dizer o ato imediato da vontade. Um ato ilícito. São os atos pelos quais são os atos interiores imediatos da vontade. Ou então, vocês vão entender por oposição aos atos mediatos. Por exemplo, comer é um ato humano ou é um ato do homem? Humano. Claro, se eu quiser eu não como. Eu como o que quero. A digestão é outra coisa. O efeito do suco gástrico no estômago, isso já é outra coisa. Mas o comer do homem é muito diferente do comer de um animal. Comer de um homem é um ato livre. Portanto, ele é meritório ou demeritório. Olha para mim, mãe. Se for um bandido, grite. A gente vai filmar aí. Então,
pela vontade, mas não é um ato imediato da vontade. A vontade move as potências da alma e do corpo para este ato, né? É o que nós chamamos os atos imperados. Aqui pode haver certa coação exterior. Tinha ido embora? Quem que aproveitou? Aqui pode haver certa coação. Eu posso ser movido exteriormente, eu posso sofrer violência nos atos imperados, mas aí fazem com que eles não sejam mais movidos pela vontade. Se eu sou obrigado a fazer alguma coisa, se eu pego a minha mão e faz eu dar um tiro, não fui eu que fiz isso. Não fui eu, não é um ato meu, não foi um ato imperado. O ato extrínseco, exterior, não foi movido pelo ato da vontade. Aqui, os atos interiores, que é o que mais nos importa entender, nós podemos dividir em 4 ou então em 3. Eu posso colocar o conselho entre parênteses, mas é o ato que antecede ao ato principal da vontade, que é a eleição, a escolha. Esse é o ato principal, que não tem nada a ver com a eleição da Dilma. A eleição é a inteligência que olha e delibera diante das coisas, compara os bens e as ações humanas com o fim último, vê a sua proporcionalidade ou desproporcionalidade e se inclina. A vontade, então, escolhe. Essa eleição, então, é o que constitui o ato que nós chamamos da intenção. Mas nós podemos acrescentar também consentir. Que é o ato pelo qual a inteligência aceita o movimento das paixões. Eu consinto. Ou um movimento exterior. É um ato livre meu, da vontade, consentir. Eu aceitei. Não, mas foi o fulano que fez tudo errado, eu não fiz, não foi. Você aceitou ou não aceitou? Você consentiu ou não consentiu? Consentir. Então, o ato é seu também. O ato é seu. E podemos acrescentar um outro. O uso, eleição, consentimento, uso, pelo qual a vontade dispõe do uso dos meios, das outras potências do corpo, da alma, para tal ato. Com isso, a gente pode dar já um passo importantíssimo, que é se perguntar pelo valor moral dos atos, a moralidade dos atos.
eu chamo um ato bom ou mal se ele é um ato voluntário. Eu não posso dizer que um furacão é mal. É um mal, mas ele não é mal. Eu não posso dizer que um tigre faminto que se lança sobre uma pessoa é mal. O tigre não é mal. Ele faz um mal. O sujeito que está diante do tigre faminto, se rezar, pedir para Deus inspirar sentimentos cristãos a esse tigre. E aí o tigre diz: abençoai, Senhor, esse alimento que vou receber, vossa bondade generosa e infinita, por Cristo nosso Senhor. Se lance. É um ato, não há um ato livre da vontade. Não posso dizer que é bom ou mal. Não há moralidade. Como que eu meço então a bondade se este ato nosso responde à sua natureza? São Tomás coloca três pontos pelos quais nós podemos medir o mal. Primeiro, inauguração da praça dos bombeiros. Ah, é. Mas tem jogo aqui também. O primeiro é o objeto. O objeto próprio da obra. Deixa eu lembrar. O objeto próprio de cada potência. Isso faz pensar no respeito próprio da natureza de cada potência. Aqui a gente gostaria para se deter um pouco mais, mas a segunda consideração para a moralidade do ato é o seu fim. A razão que o move. Pode ser que o objeto seja proporcional. Por exemplo, dar esmola ao pobre corresponde a um ato. Quanto ao seu objeto virtuoso, reto, corresponde à natureza das coisas, que alguém dê do excesso do seu a alguém que passa necessidade. Escolher o fim. Esse ato pode ser profundamente perverso ou pode ser um ato profundamente nobre, dependendo do fim. Aí vocês vão me dizer: ah, padre, mas isso aqui é Maquiavel. O fim justifica os meios, então. Não, porque é necessário que o objeto seja proporcional. O fim não muda a natureza do objeto. Pelo fim, eu não posso ter um objeto errado. Por exemplo, mentir. A mentira é um atentado contra a justiça, dar a cada qual o que lhe é devido. E a veracidade é uma parte da justiça pela qual nós dizemos ao próximo o que corresponde com a realidade, porque é devido ao falar que o outro saiba o que as coisas são. Por mais que eu tenha um bom fim, ai não, padre,
foi uma mentira piedosa, se diz. Ou dizem mentira branca, como se o adjetivo branco pudesse justificar. Não, foi para não ofender. Ora, o filme é excelente. Eu não devo ofender as outras pessoas. Eu vou na casa de alguém de visita e servem uma dobradinha horrível, como é que chama? Buchada de bode, sei lá o que, qualquer coisa, e me perguntam: ai, padre, o senhor gostou? O que a gente diz? O fim me diz: eu não posso ofender, eu tenho que agradar a pessoa. É mais, eu estou sendo convidado, estou na casa dele. É importante a gratidão como virtude anexa, que não chega a completar a virtude da justiça, mas é um aspecto de justiça. Mas o objeto não corresponde. Ele é em si errado. Não posso, o fim não pode me permitir mentir. Mas se eu for salvar uma alma, não posso mentir, obviamente. Nenhuma mentira. Eu vou salvar o mundo da destruição da bomba atômica. Não posso mentir. O que se fala hoje, os interesses de Estado. O que isso significa? São interesses que estão acima de todo o bem ou mal, que justificam qualquer ação. E outro elemento importante é as circunstâncias. Que atenuam, agravam ou fazem com que deixe de ser um mal, ou que passem, pode até se transformar num ato virtuoso. Ele roubou para comer, porque estava no limite da morte famélica. Peraí, essa circunstância é tal que faz que o objeto não seja mais um roubo. Alguém que está no limite da morte, de fome, não se chama roubo, não é. O bem da propriedade privada não pode chegar a tal ponto de impedir uma pessoa que está em estado imediato de morrer de fome. Alguém que está no limite de morrer de fome pode entrar numa padaria, pegar um pedaço de pão e comer. Não é roubo. As circunstâncias, podem agravar, dão a moralidade, aspectos importantíssimos da moralidade. Eu não posso desconsiderar as circunstâncias, de modo algum. Por exemplo, eu roubei, mas roubei R$2. Em si é um roubo, mas não é um objeto grave de um roubo. O fim podia ser um bom fim, que não justifica o meio, mas suponha, por exemplo, que essa pessoa roubou de uma pobre velhinha, mendiga, cega, que está pedindo esmola na porta da igreja, e em vez de pôr, ele pegou. Peraí, isso transforma o meu ato numa gravidade tal que é um pecado mortal, muito próximo de um pecado que clama ao céu. Esses três elementos me explicam, me mostram, me elucidam a moralidade de um ato, a sua bondade ou maldade. Mas
que eu meço isso aqui? Pois é, o objeto, o fim e as circunstâncias me indicam a bondade ou a maldade de um ato. Pela conformidade com o quê? Como que eu meço um objeto? Como que eu sei? Aqui, estava esperando que alguém dissesse, para poder dar uma palavra na cabeça, ou a consciência. Lei? Um passo antes da lei é com a reta razão. E aqui põe como princípio da vida moral a sabedoria. Nós estamos longe da casuística, longe. É a reta razão, é a sabedoria que ilumina a vida moral. Há um aspecto intelectual, obrigatoriamente intelectual, necessariamente intelectual, uma exigência grave intelectual em toda a vida humana. Não, padre, mas eu sou um trabalhador, certo? Na sua medida e na sua proporção, você não está desculpado de uma vida intelectual. É preciso que você olhe a realidade e é preciso que você aprenda e entenda intelectualmente o que as coisas são. E conforme isso, será medida a realidade. Será medido o perdão dos seus atos. Da realidade, o conhecimento da realidade, alcançar a sabedoria e por essa sabedoria se mede. E aqui eu já me adianto um pouco, a passagem entre essa sabedoria necessária de todo homem e o ato concreto, tá? Uma virtude muito misteriosa, muito impressionante, que é a virtude da prudência. É a virtude da prudência que é capaz de tomar os princípios universais e aplicá-los a este fato concreto, específico, irrepetível, único, que não vai se dar em nenhuma outra ocasião. Aqui, a reta razão, e não basta a razão, ela deve ser reta. Bom, nós vamos deixar aqui, na aula que vem, nós vamos dar um passo interessante, que vai ser, eu tinha pensado em fazer um resumo muito resumido e ver hoje ter visto os 3 tratados dos atos humanos, dos princípios intrínsecos e dos princípios extrínsecos. É uma bobagem. Não vale a pena. A gente corre, não entende nada, não fica nada na cabeça. Eu vou precisar reestruturar o curso, eu aperto um pouco mais para frente, mas eu acho que é importante a gente tomar um pouco mais de tempo. E nós vamos estudar as paixões da alma. As 11 paixões da alma, esses movimentos que nos empurram, nos arrastam. Qual é a natureza de cada um deles? Pois bem, não sei se tinha alguma pergunta. Rodrigo, você tem uma pergunta? Eu não entendi muito bem. O senhor falou assim que inteligência e vontade não podem ser separadas. Esse é um tema muito importante. Muito mais do que pode parecer. Há um erro
grave em toda o movimento moderno. Quando a gente chama moderno, eu falo, não é todo o movimento de caída da Revolução, não, que nós podíamos chamar um voluntarismo. É colocar a vontade como princípio da vida humana. Aí vocês podem me perguntar, mas padre, o senhor está dizendo que só é verdadeiramente ato humano um ato voluntário. Pois é. Mas eles consideram a inteligência e a vontade como duas coisas separadas, como a palavra é muito exata, como duas coisas, e não como duas potências de um mesmo ser, como duas partes. A inteligência é a alma humana enquanto que conhece, que alcança o seu objeto, que são os entes concretos reais, e os abstrai, processo de abstração, e chega até a ideia. E a vontade é a alma enquanto que se inclina a isso conhecido, entendido como um bem para mim. O voluntarismo que nós dizíamos quer separar esses dois aspectos da alma, por dizer assim, e colocar como o único princípio verdadeiro da alma a vontade. Querer é poder, sei lá. Você deveria dizer assim que, por exemplo, o certo é que a inteligência pode inclinar a vontade para a inteligência, e atualmente você acha que a vontade é quem vai inclinar a tua inteligência, não o contrário. O que os voluntaristas querem dizer é que nós não estamos submetidos à realidade. A gente não precisa obedecer à realidade. Para quê? Se eu tiver que obedecer uma lei, se eu tiver que obedecer às coisas, se eu tiver que obedecer às potências, se eu tiver que obedecer a tudo isso, eu não sou livre. A principal qualidade de um homem é a sua liberdade. E o que é a liberdade? Fazer o que ele quer. Então a vontade tem que ser livre de tudo, até da inteligência. Não. Mas daí ela passa a ser um desejo, não uma vontade, dá para dizer. Certamente ela fica submetida. Nós vamos ter nos filósofos mais altos, a gente tem Duns Scotus, uma justificativa muito filosófica, explicando a vontade, como em Deus a vontade tem preeminência. É um absurdo. É não entender a própria natureza da vontade. A vontade é a inclinação do conhecido. É a alma que se inclina a buscar o conhecido. Colocar a vontade como princípio de toda a vida humana é justamente cortar esse vínculo do homem com a realidade. É longo a coisa, nós poderíamos olhar historicamente como foi. Eu estou resumindo um pouco a posição voluntarista. Um voluntarista me escutando diria, não, peraí, isso também está ridicularizando. Mas em essência é isso. Rafael, uma pergunta. Mas então eu não posso inclinar minha vontade, eu não posso dirigir ela com a inteligência. Claro que sim. Mas qualquer pergunta que eu tinha feito, se a gente pode, se a vontade pode ser coagida. Diz que não, mas a relação entre inteligência e vontade não é de coação, justamente porque não são dois. São uma coisa só. São duas potências porque tem dois objetos diferentes. O objeto é o que define a potência, mas a vontade é a vontade, a inteligência é a inteligência, certo? Mas são inseparáveis.
Eu não posso pensar um, porque a vontade é o apetite inteligente. Não é possível. Só tem vontade, e necessariamente tem vontade, quem tem inteligência. Então, a relação de inteligência e vontade não é de coação. Nem pode ser. O que é essa educação mesmo? Violentar por exemplo, eu pegar sua mão, colocar na arma e fazer você dar um tiro. Eu estou lhe coagindo. Mas então A minha inteligência não não pode atua. coagir a minha. Não pode, porque não é assim que funciona. A pergunta era se era possível alguém, por exemplo, uma pessoa com outra. Eu posso coagir a vontade alheia? Não, eu fui coagido a isso. Eu não fiz por vontade livre, eu fui coagido. É possível. A gente pode falar que eu fui solicitado, que eu fui empurrado, que eu fui nos atos imperados, que eu sofri violência nesse ato. Mas o ato livre é livre. Se eu fiz um ato da vontade, foi porque foi livre. Não é possível. Tem uma classificação de direito que exclui a ilicitude do ato, que é a coação. Tem a coação moral irresistível e a coação física. A coação moral seria, por exemplo, vou matar o padre Fábio se o senhor não for lá na rua matar tal pessoa. Então, mas esse ato, por exemplo, a coação moral também não é coação. Pois é, não é. Não há nenhuma razão, não há nenhuma coação que possa tirar o meu ato livre. Se eu fiz, é porque eu quis. Certamente as circunstâncias podem diminuir a gravidade do ato, certamente. Feito, ou as paixões podem chegar a um momento em que cegam a razão e já não é mais um ato livre. Mas a vontade não pode ser corrigida. Isso é um modo de falar, porque certamente é uma circunstância que atenua. É muito diferente um assassino frio e calculista que foi matar a velhinha para tirar o dinheiro dela, do que uma mãe que coloca você, tem que matar um dos seus filhos, senão nós vamos matar os dois. O que ela deve fazer? Ela não pode matar o filho dela. Mas ela foi coagida. Não, ela foi solicitada. Eu posso em direito usar a palavra, mas Sim. estritamente não. Tem parece que nunca chega a coação irresistível, mas enfim. Exatamente. Mas pode chegar bem perto. Pode chegar bem perto. Porque se chegar a tal ponto que é irresistível, já não é mais um ato livre. Já não é mais um ato seu. Não é mais um ato deliberado. Por exemplo, o demônio ataca e move a pessoa. Não foi um ato livre. Sim. Aí já é um problema. Vamos. Vai começar a conferência sobre exorcismo. Exatamente. Na aula que vem, então, nós estudamos.